podem se assentar. Estão animados? Aleluia! Coloquem suas expectativas no Senhor. Amém. Amém. 2023 é o ano da Expansão. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre expansão. Muito bem. Chaves para expandir. Amém. Eu tenho uma história da Bíblia que eu tenho acompanhado, né, que eu tenho lido e relido várias vezes, que tem me tocado muito, e eu queria compartilhar um pouco com você nessa noite, que é a respeito da história de José. Amém. José do Egito, né? Não sei se vocês lembram das aulinhas lá do departamento infantil. Amém. José, ele era filho de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Já falei sobre isso aqui, tem lá no YouTube, acompanhe, né? Tem uma ministração antiga sobre isso. E José era um dos 12 filhos de Jacó. Está comigo? Amém. Repete aí, eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Amém. Então fica aqui comigo, não se perca. E José, ele era um dos 12 filhos. Jacó, não sei se você conhece a história, eu vou tentar trazer aqui bem rapidinho, que eu estou sem cronômetro ali, mas vai dar tudo certo, nós vamos chegar lá, no tempo certo. José, ele era um dos 12 filhos. Jacó, pai de José, ele se casou, ele queria se casar se casou com Raquel, mas na verdade primeiro se casou com Lia, enfim, deu todo aquele problema, e aí nasceu José, né? José, ele era o filho de Raquel, que era a mulher que Jacó amava, aquela que ele queria, ele era o primeiro filho. Então para mim faz muito sentido, porque era a realização, né, de um sonho. Jacó sempre quis Raquel, e aí José foi realmente a manifestação do amor dele por Raquel. E depois de José nasceu Benjamim. E aí José, ele, por ser aquele, né, o queridinho, né, do papai, né, a realização, né, Jacó tinha um grande apreço por ele. E aí ele era o protegido, né, o queridinho, né. Eu não tenho irmãos, eu não sei como é que funciona muito essa rivalidade, né, mas eu imagino que você que tem, você sabe do que eu estou falando. Para mim, eu era José na minha casa, porque só tinha eu, né. Espero, né, espero que eu seja queridinha. Então, era o filho o mais querido, né, porque era realmente a representação para ele. E aí Jacó tinha um grande apreço por ele. E aí José, ele teve um sonho. Na verdade, José teve 2 sonhos. E aí José, ele compartilhou esse sonho com os irmãos e compartilhou esse sonho com o pai dele. Nós vamos... você anota aí, porque são bastante textos. Mas o primeiro sonho está lá em Gênesis 37:7, que diz assim: Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. O segundo sonho está lá em Gênesis 37:9-11, que diz assim: Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Aqui está a primeira chave que eu identifiquei na vida de José, e que é para nós. Não conte os seus sonhos, aquilo que o Senhor compartilhou com você, para pessoas imaturas. Amém. José, ele contou para os irmãos, mas o que me chamou a atenção é o final. O seu pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. A única pessoa madura ali suficiente para entender aquilo que José estava falando era o pai dele. Porque se você for ler um pouco mais a história de José, você vai ver que eles ficam com raivas, né? Ficam irados, e aí acabam fazendo todo um plano contra José, querem matar ele, e aí no final eles não matam, né? E aí os transformam em escravo, o vendem como escravo. Mas cuidado com quem você vai compartilhar as coisas que o Senhor coloca no seu coração.
Não é todo mundo que pode ouvir, não é todo mundo que está na mesma fé que você. Não é todo mundo que vai te levar mais para próximo do Senhor. No caso aqui, José, ele foi ali a raspa do tacho, foi um dos últimos dos filhos, eram 12. Então, de idade, os outros irmãos dele eram mais maduros que ele, né, teoricamente. Mas nem sempre uma pessoa mais velha é uma pessoa mais madura. Nós identificamos a árvore pelos frutos. Observe os frutos na vida de alguém antes de compartilhar segredos do seu coração. Amém. Se não tem frutos, só tem folhas, não compartilhe. Amém. Guarde para você. Amém? Amém. Não conte coisas que o Senhor te diz para pessoas imaturas. E aí, José foi vendido pelos irmãos, né? Conseguiram pelo menos não matar ele, né? Vamos só vender. E aí venderam, inventaram toda uma história. Depois você vai ler lá, tá? É a partir de 39 até o final lá de Gênesis. Quando você tiver tempo em casa, é uma história sensacional. E venderam e José foi para o Egito. Quando ele chegou lá no Egito, ele foi levado para a casa de Potifar. Está lá em Gênesis 39, 1 a 6. E aí lá, ele era um escravo, né? Você lembra disso, né? Ele passou de filho, virou escravo. E aí, quando ele chegou na casa de Potifar, o que aconteceu? Tá lá. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos em tudo que tinha. E aí, José estava prosperando, e aí aconteceu toda aquela história que você já sabe, que José teve que fugir da mulher de Potifar, e aí foi para a prisão. José era um escravo, depois foi levado para a casa de Potifar, lá virou mordomo, aí deu ruim com a mulher de Potifar, foi levado para a prisão. Chegando na prisão, o que aconteceu? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. A segunda chave está aqui. Independente da situação que nós estamos, José, ele não estava numa situação que o Senhor colocou ele, amém? O Senhor não deseja que a gente passe por situações desse nível que José passou. Então, a segunda chave seria, conheça o caráter de Deus. Para você saber se aquilo que você está passando vem do Senhor ou não vem, ou se vem da outra parte. Então, conheça o caráter do Senhor. Independente da situação que você tiver, lembre-se sempre, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro bem presente. E independente de onde você estiver, se você estiver na casa de Potifar e aí você tiver que fugir, você tiver que ir para a prisão, mesmo que você esteja numa prisão, mesmo que você seja escravo, o Senhor vai fazer prosperar nas suas mãos, se você estiver na vontade dEle. Amém. Amém? Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, não olhe para quem está ao seu lado, olhe verdadeiramente para cima, para o Senhor. Amém. Então, lembre-se sempre, Ele é socorro bem presente. O que você está passando? O que está acontecendo com você? Ele é socorro bem presente. Não importa a situação. E se você realmente estiver debaixo da vontade do Senhor, realmente você conhecer que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, você não vai se limitar àquilo que está acontecendo com você no momento. Porque você vai trazer a existência, vai puxar pelo braço da fé aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E se você, porventura, estiver numa situação, lembre-se, Ele é o meu socorro. Aleluia. E Ele não é um socorro distante, Ele é um socorro bem presente. Amém? Então, a segunda chave é, conheça o caráter de Deus. Conheça o caráter do seu Senhor. A terceira chave é, pare de olhar para a situação. Pare de olhar para a situação. Lá em Jeremias 29 fala, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Já parou para pensar se José tivesse parado e ficado olhando somente para a situação? Eu estou aqui, sou um escravo mesmo, deixa eu fazer tudo aqui de má vontade, fazer tudo aqui de qualquer jeito.
Você acha que ele teria sido levantado como mordomo da casa de Potifar se ele estivesse fazendo tudo de qualquer jeito? Se ele estivesse olhando as coisas de qualquer forma, se estivesse fazendo o mínimo? Eu estou aqui, eu sou escravo mesmo. Eu sou meus irmãos, misericórdia. Esse povo eu quero ir longe. Imagina seu irmão te vender como escravo. Eu não tenho irmão, mas eu imagino que seja tenso. Então, pare de olhar para a situação. Não se conforme com a situação. Mas se você conhece o caráter de Deus, se você sabe que a vontade dele é boa, você vai saber que a situação que você está passando, existe algo melhor para você. Amém. Existe algo que você pode fazer na situação e alcançar níveis mais profundos neles. Amém. E aí, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou parar de olhar para a situação? Estava aqui anotado, o Lucas estava orando isso ali. Eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro não vai vir do amigo do lado. O seu socorro não vai vir da onde você acha que tem que vir. Deus, ele não trabalha da maneira que nós queremos que ele trabalhe. Ele trabalha da maneira dele, da forma dele. E independente aceite a forma do Senhor agir. Aceite a forma que o Senhor quer falar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Se nós fôssemos fazer as coisas pelas nossas próprias vontades, eu fico imaginando José naquela prisão. Né? Senhor, me leva a Maranata. Né? Vem logo, Senhor. Consome esse povo todo, desce fogo do céu. Mas não é assim que o Senhor trabalha, amém? Então, se você conhece o caráter de Deus e se você realmente coloca os seus olhos onde você tem que colocar, que não é na situação, que não é na pessoa ao seu lado, que não é em nada que está no nosso natural, os nossos olhos precisam estar verdadeiramente no Senhor. Então, eleve os meus olhos para os montes e o meu socorro vem. Lembra? Socorro bem presente. Amém? E aí, José estava lá na prisão, né, servindo, né, a gente leu aqui, e sendo lá a pessoa de maior confiança, né, todos os presos estavam debaixo dele. E aí, aconteceu que duas pessoas que estavam lá tiveram sonhos, o padeiro e o copeiro. E aí, José, né, estava lá, falou, e aí, o que você sonhou, né, conta para mim, né. E aí, os dois contaram o sonho para José. E aí José deu a revelação do sonho, um ia morrer, né, e o outro ia ser restituído ao cargo. O padeiro ia morrer e o copeiro ia ser restituído. E aí José disse para o copeiro, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim ao faraó, e me faças sair dessa casa. E aí o que o copeiro fez? Esqueceu. Não lembrou. Não se lembrou. Aconteceu conforme José tinha dito. Né? Não sei se você não conhece a história, mas pronto. O padeiro morreu, enforcado, e o copeiro foi restituído conforme José tinha dito. E quando o copeiro foi restituído, ele se esqueceu. Afinal, né, ele tinha muitos afazeres e aí ele se esqueceu. Aí a gente volta lá, né? Já parou para pensar se os nossos olhos estivessem na pessoa ao lado, se a nossa expectativa e a nossa esperança estivesse na pessoa ao lado? Ia demorar um pouco aí. E aí, chegou um dia que o copeiro lembrou. Passou algum tempo, viu, irmãos? Uns bons tempos ali até o copeiro se lembrar. E aí, o faraó, ele teve um sonho, e aí chamou um monte de gente para tentar revelar os magos e não sei o quê, e ninguém conseguiu. E aí, o copeiro se lembrou, graças a Deus, se lembrou de José. Está lá em Gênesis 41, 12, que diz assim, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos e eles nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao Faraó. A quarta chave, esteja preparado. Amém. O Faraó chamou, ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou.
Não deu tempo aqui dele parar para ler a Bíblia, para ver o que ele ia falar, estudar, o que é, né? O que foi que ele quer, vai, né? Vamos aqui. Não deu tempo não, ele estava preparado, era assim, vamos, o faraó está esperando. O faraó não espera. Então, José precisava estar preparado. Às vezes a gente está que nem, não que nem José, mas às vezes a gente está aqui, lembra de mim, lembra de mim. Aí quando chega a oportunidade, espera só um pouquinho. Peraí, deixa eu arrumar só um negocinho aqui. Ou às vezes você está pedindo emprego, aí você, não, fala inglês? Fala inglês. Aí chega lá. Então, eu estou terminando, me matriculei no curso essa semana. Esteja preparado. Amém? Então, vamos lá, eu vou recapitular de novo, né? Não conte o que o Senhor te diz para as pessoas imaturas, conheça o caráter de Deus, pare de olhar para a situação, esteja preparado. Aleluia. E aí, o que aconteceu? Foi lá, né, apressado, né? Vamos, né? Vai se apresentar, se barbeia, tal, fica bonitinho, apresentável, né? E aí o faraó foi e contou o que tinha acontecido. Está lá em Gênesis 41, do 25 ao 40. E aí o faraó contou o sonho e José teve a revelação do sonho. Olha só que novidade. José estava preparado. E aí, quando ele terminou, né, ele disse que teriam 7 anos de fartura e depois teriam 7 anos de muita fome e que ele teria que se preparar. E aí José falou, agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Isso daqui, José disse, não cabia na interpretação do sonho. Aqui foi um conselho que José deu ao faraó. O sonho era o que estava explicando, que haveria 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E aí José foi e deu um conselho. Só que José deu um conselho despretensioso, ele não imaginava que ele ia ser o escolhido, ele só fez o que tinha que fazer. E aí, né, lá no 40 diz assim, o faraó disse a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E aí está assim, a 5ª chave. Não se intimide com as circunstâncias. Imagina só, José, um prisioneiro, literalmente, na prisão, foi chamado para estar na frente do faraó. Imagina se ele resolve se acovardar. Se ele não fala aquilo que o Senhor falou para ele, não dá a interpretação do sonho. Porque ele só podia ter falado, o sonho quer dizer isso e pronto. Então, 7 anos bons, 7 anos ruins, e pronto, foi isso que Deus falou. Mas não, José ele foi além. Ele falou, olha, eu te aconselho que você faça, que você guarde o 5º, para que não haja, para que o faraó possa arrecadar e que as outras pessoas vão vir depois comprar de você, enfim. E ele não se acovardou. Então, não se intimide. Às vezes, se você está preparado, quando as circunstâncias chegar e o Senhor mandar você falar alguma coisa, não se intimide. Amém. Fale. Amém. Se você estiver preparado, que foi a chave anterior, você tem todas as ferramentas para falar o que precisa ser falado. Amém. No momento certo. Isso. E aí, pode ser que coisas como essa aconteçam com você também. Que José foi colocado como o governador do Egito. Essa atitude aqui de José, esse conselho dele, mudou toda uma história no Egito Antigo. Mesmo depois da fome, né, lembra que Gênesis, quem escreveu Gênesis foi Moisés, né? E Moisés, né, foi encontrado pelo filho do faraó. Então, foram alguns quantos anos depois. Então,
essa forma de arrecadação do quinto, ela permaneceu, porque a Bíblia fala que Moisés, quando ele está escrevendo, ele fala, e até os dias de hoje ainda se é dessa forma. Então, uma atitude, um fato de José falar uma coisa no momento correto, mudou toda uma forma alterou toda uma forma de tributação naquele lugar. E permaneceu até os tempos de Moisés. As pirâmides, essas coisas, foram tudo criadas com esse dinheiro, foram financiadas com esse dinheiro. Então, José alterou uma história. E é interessante Moisés escrever sobre isso, né? Faz sentido, afinal ele foi... Se Moisés hoje poderia escrever sobre isso, é porque prevaleceu a história, prevaleceu o Egito, né? Os faraós prevaleceram. E eles poderiam o quê? Ter morrido de fome. Simplesmente se José tivesse se calado e se intimidado diante das circunstâncias. Então, não se intimide. Amém? Amém. Amém. E aí, José foi colocado como governador, e aí teve toda uma passeata. Eu fico imaginando, né? Ele lá passeando nas carruagens, todo mundo vendo, olha, esse daqui ele só está abaixo do faraó, fora em cima dele só o faraó. Não tem mais ninguém que manda que nem ele. Um prisioneiro, né? Lembra lá, né? Um escravo que virou prisioneiro e estava lá como governador. E aí foram passando, né? E aí começaram, né? Teve os 7 anos de fartura, e aí foram feitas recolhidos os quintos de todos os cantos. E José foi comandando, né? Sabendo, né, o que estava acontecendo, e foi ele que foi coordenando isso para que tivessem as riquezas. E aí começaram os anos de seca, os anos de fome. E aí, no segundo ano de fome, o que acontece? A família dele, lembra aqueles irmãos, camaradas, gente boa, né, lá de trás, começaram a passar fome também. E aí, o pai, né, Jacó, lembra o pai de José? Jacó. O Jacó falou, vai lá no Egito buscar, né, vão lá no Egito buscar. E aí, eles foram. E aí eles se chegaram diante de José, e eles se prostraram, está lá em Gênesis 42:6, que eles se prostraram o rosto em terra perante ele. E lá na parte 9 diz assim, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Aqui está a sexta chave. Não baseie a sua vida em profecias. Baseie a sua vida no Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Amém. As profecias são ótimas, elas existem, mas José não se lembrou dos sonhos até aquele momento. Ele não ficou tentando dar um jeitinho para Deus. Olha, o Senhor disse, né? Então eu vou fazer aqui. Quem sabe pode ser que eu vire governador do Egito? Não. Ele simplesmente foi fazendo aquilo que tinha sido proposto para ele de uma forma excelente, e ele alcançou graça e favor diante dos homens, e o Senhor prosperava em tudo, porque ele estava debaixo da vontade do Senhor, ele permanecia com seu coração íntegro, mas ele não fez as coisas tentando ajudar a Deus. Não tente ajudar o Senhor. Deus não precisa de ajuda. Amém? Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Independente de. Se a gente permanece com o nosso coração correto, ele vai fazer. Amém. Ele não precisa da nossa ajudinha gospel. Amém? Amém. Então não baseie a sua vida em profecias. Baseie a sua vida na palavra e seja guiado pelo Espírito Santo que está dentro de você. Amém? E José se lembrou, né, do sonho, aí José fez todo, né, você vai ter que ler lá, gente, porque eu tenho 7 minutos, só não dá para falar tudo isso, não. Então, José, ele fez toda uma situação, né, mais de uma situação, para que trouxessem Benjamim, que era o irmão direto dele, né, com o mesmo pai e mãe, né, que era filho, os dois eram filhos de Raquel, ele amava muito Benjamim, ele queria ver Benjamim, aí fez uma situação, aí Benjamim veio, e aí depois quando ele fez essa situação toda, ele acabou prendendo os irmãos dele, né? Já parou para pensar se ele fosse rancoroso? Fica aí tudo preso aí. E aí, quando ele estava fazendo a negociação com os irmãos dele, né, falando, né, lá em Gênesis 42:23, diz assim, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por
intérprete. Amém, você entendeu? Amém? Tradutor, tradução simultânea. Amém? Ou mais fácil. E isso me chamou muita atenção, sabia? Sabia que José, ele teve que aprender um idioma dos egípcios? Às vezes a gente fica com preguiça, né? Lá em Gênesis 42, 32 também é um segundo ponto que me chamou muita atenção, que quando esse do intérprete era quando eles estavam presos ainda, e aí José ainda queria Benjamim, aí conseguiu, ficou Simeão, acho que ficou preso, e aí os outros irmãos foram, e aí voltaram com Benjamim. E aí quando voltaram com Benjamim, ele falou, vamos comer juntos, né? Eles vão almoçar comigo, coloca eles lá para comer comigo. E lá em Gênesis 43, 32, narra essa parte, presta aqui atenção, que diz assim, serviam-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. Toda vez que eu vejo essa cena em filme, não sei se você já viu, ou em desenhos, né? Coloca uma mesa, todo mundo comendo junto, tal, não sei o quê. Mas não, eles comeram em lugares separados, porque era o costume egípcio. Era um costume egípcio. Então, eles não estavam na mesma mesa, eles não estavam comendo literalmente junto, eles estavam só no mesmo ambiente, né? Tipo, no mesmo salão e cada um na sua mesa. Mas José poderia comer com os irmãos dele, afinal, ele também era hebreu, né? Mas, mesmo assim, ele comeu separado. E aqui está a 7ª chave. Não seja preguiçoso. Independente da situação que você tiver, aprenda a respeito da cultura, aprenda a respeito do local. Se o Senhor falou para te dar uma direção específica para uma estação, não deixe que a preguiça te pare. Amém? Amém? No caso aqui de José, ele precisou aprender um idioma e ele deveria falar super bem, né? Porque até os irmãos dele acreditaram. Não deveria ser the books on the table, não. Devia ser uma coisa bem fluente. Então, não seja preguiçoso. Se o Senhor falou para você fazer alguma coisa, se esforce. Amém. Sabe? Eu tenho chamado para ir para o Japão. E não come um sushi. Não vai. Não, é sério. Ou vai, né, começa a aprender mandarim, muda a sua configuração do telemóvel. Faça alguma coisa. Não seja preguiçoso. O Senhor não trabalha com pessoas preguiçosas. Amém. Ele sempre, toda vez que Ele chamou alguém, as pessoas estavam fazendo alguma coisa. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Não seja preguiçoso. Amém. E a última chave, glória a Deus, chegamos. Lá em Gênesis 45, dá até para eu ler, amém, irmãos. 45, 4. Chegou verdadeiramente o tempo de José se manifestar aos irmãos. Chegou o grande dia. E aí, a gente vai ler aqui. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gente, que expansão de mente! De escravo, prisioneiro, governador, e agora, foi para a conservação da vida e para a sucessão dos vossos que o Senhor me enviou aqui. O Senhor queria que José passasse por tudo aquilo? Você conhece o caráter do Senhor? Não. Mas, independente das situações, Deus ele é capaz de transformar algo ruim em bom.
E ele chegar no final, eu quero chegar no final e falar, uau, foi para a conservação da vida. Eu quero expandir minha mente dessa maneira. Passaram várias coisas, várias situações na vida de José que ele poderia ter parado, que ele poderia ter limitado a agir de Deus, ele poderia ter agido de uma forma carnal, né, ou de até aceitável, até entendível, né? Quem somos nós para julgar, né? Imagina se como eu disse, eu não tenho irmãos, mas se me vendesse, eu acho que eu não ia querer ver nunca mais na vida. Quanto mais dizer, foi para a conservação da vossa vida que eu passei por tudo aquilo. E realmente José, os irmãos, enfim, José mandou chamar o pai, e aí vieram todo mundo. Se você continuar lendo lá no 45, ele diz, vai ficar na terra tal, enfim. E aí Jacó morre. E aí, vem os irmãos de novo. Sabe por quê? Quem faz nunca esquece. Esse povo que fez aqui não esquecia. Os irmãos, eles não esqueceram o que eles fizeram com José. Mas José decidiu esquecer. Decidiu guardar o coração dele. E a última chave é essa. Guarde o seu coração no Senhor. Amém. Quando Jacó morreu, chegaram de novo os irmãos, tudo arrependido. Gênesis 50, 19. Né? Eles primeiro disseram, né, meu pai, antes de morrer em leito de morte, falou para você não nos matar. Falou nada, mentira. Mas eles falaram isso. E aí José respondeu, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meu Deus, você já parou para pensar você consolando quem te vendeu? É muita expansão de mente, gente. A expansão vai acontecer, mas nós precisamos seguir esses passos, ter essas chaves. Então, só para você não perder, né? Não conte o que o Senhor te disse, te compartilhou a você para pessoas imaturas. O louvor pode subir, se quiser. Conheça o caráter de Deus. Pare de olhar para a situação. Esteja preparado. Não se intimide com as circunstâncias. Não baseie a sua vida em profecias. Não seja preguiçoso e guarde o seu coração no Senhor. Amém? Amém. Se você tiver curiosidade de ler sobre a vida de José, eu tenho certeza que você vai ver várias outras coisas na vida dele que com certeza vai te impactar. Então, que a expansão ela vai acontecer. Amém. Sabe? Deus não ia dar uma palavra para a gente só para ficar bonitinho nas redes sociais. É algo que o Senhor tem desejado para nós, para nesse tempo. Mas nós precisamos trazer o nosso coração de novo, ao centro da vontade dEle. Nós precisamos realmente parar de olhar para os lados. Nós precisamos realmente parar de tentar limitar o agir do Senhor, da forma que a gente quer, da forma que a gente acha que tem que ser. Deus, Ele não precisa da nossa ajuda. Muito pelo contrário, nós precisamos da ajuda dEle. Nós precisamos consultá-lo a respeito daquilo que Ele tem para nós. E quando as coisas acontecerem, aí sim, nossa, vou me lembrar daquele sonho. Mas enquanto isso, enquanto eu estou trilhando o caminho, enquanto eu estou correndo a carreira, eu não vou deixar que as coisas me atrapalhem. Eu não vou olhar para o irmão que olhou feio para mim. Eu não vou olhar para o irmão que não deu bom dia, boa tarde, boa noite. Não vou olhar para o lado. Eu não vou deixar que pesos me parem. Eu não vou deixar que a prisão me pare. Eu não vou deixar que a escravidão me pare. Mas eu vou realmente elevar os meus olhos para o monte. Eu vou verdadeiramente me conectar àquilo que Deus tem para mim. E eu não sei como que você entrou aqui hoje, sabe? Eu não sei aonde estavam os teus olhos até hoje. Não sei se você descobriu agora que o ano da expansão já começou. Mas alinhe o seu coração com a voz do Senhor. Ajuste o seu coração com a voz do Senhor.
Sintonize no rádio de Deus, sabe? Ele está falando, Ele está falando, Ele está falando. E a gente que tem colocado coisas. O véu do templo se rasgou. Nós temos livre acesso. Pare de colocar coisas no meio. Sabe? Pare de colocar coisas no meio entre você e o Senhor. Sabe? Sejam circunstâncias, sejam pessoas, sejam relacionamentos, seja coisas, né, que são lícitas. Mas Ele deseja ter a primazia. Se Ele não desejasse se relacionar verdadeiramente conosco, Ele não teria rasgado o véu e nós estaríamos ainda fazendo rituais. Então, que nessa noite a gente possa verdadeiramente agarrar essas coisas, agarrar verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós e corrermos verdadeiramente a carreira que Deus tem nos proposto. Sabe, afasta de você tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te impede, seja coisas lícitas ou não. Deus tem algo novo para nós. Deus tem nos dito que nós vamos expandir. Deus tem dito que nós vamos alargar as nossas tendas. Então alargue as tendas da tua mente primeiro, para que você viva fisicamente aquilo que o Senhor tem falado nesse tempo, tem falado nesse púlpito através de tantas pessoas. Amém? Se você pode ficar de pé. Existem níveis mais profundos no Senhor. Existem níveis mais profundos no Senhor. Sabe, se nós decidirmos verdadeiramente trazemos o Senhor para o lugar dele, de honra na nossa vida, se nós verdadeiramente nos guardarmos nele, nós vamos viver coisas muito maiores. Porque Ele falou, né? Bem eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Não é aquilo que você pensa a respeito de você, é o que Ele pensa a respeito de você. Então, o louvor vai cantar. Que você possa trazer isso à memória, ajustar o seu coração, trazer um lugar de honra para o Senhor. Amém? Senhor, que muitas vezes nós tentamos limitar o Teu agir, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós tentamos nos apegar na nossa própria racionalidade, Senhor. E nós temos Te deixado, Senhor, como segundo plano. Pai, que nós possamos, Senhor, nessa noite, Te trazer para o Teu lugar, Pai. O Teu lugar de honra, o lugar de Pai. O lugar, Senhor, de verdadeiramente primazia, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes. Que nós possamos sair daqui, Pai, com consciência, Pai. Que pode ser que através de nós, toda uma forma de tributação seja mudada. Pode ser que através das nossas vidas, toda uma geração Te conheça. Pode ser que através das nossas vidas, várias pessoas, Senhor, se acheguem a Você, Pai, em vários lugares desse mundo. A nossa única função é realmente mantermos o nosso coração guardado em Você, mantemos um caráter íntegro, mantemos, Senhor, realmente os nossos passos caminhantes, Pai, em Você, Pai. Pai, que nós não vacilemos os nossos passos, mas que nós verdadeiramente venhamos andar na luz da Tua palavra, que verdadeiramente nós possamos, Senhor, trilhar a nossa carreira, Pai, andar o caminho que Você nos propôs. E que nós possamos, Senhor, aprender com a vida de José. Que nós possamos, Senhor, não guardar rancor. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Nos esforçarmos, Pai. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer melhor. Porque a força está dentro de nós, Pai. O Senhor que nos fortalece está dentro de nós. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você. Será que alguma coisa externa é capaz de te parar? Nada pode nos parar, Pai, se nós te colocamos no Teu lugar, Pai. Que
possamos desfrutar verdadeiramente a tua boa, perfeita e agradável vontade. E permanecemos o nosso coração em